Olhando de maneira superficial a história do Brasil e percebendo a presença constante dos militares na política institucional, desde a proclamação da República, passando aí pelo apoio à ditadura Vargas e obviamente pelos 21 anos de domínio durante a ditadura militar, e notando que a sociedade brasileira enxerga a classe militar como oposto de corrupção, sinônimo de eficiência e até mesmo de heroísmo, me surgiu a curiosidade de saber quando os militares começaram a se envolver na cena política e por que isso aconteceu. E então eu fui consultar a historiografia. Os resultados da minha leitura serão apresentados numa série de 5 vídeos intitulada Militares na Política Brasileira. Se você, assim como eu, também tem curiosidade nesse assunto, chega mais! Nesse primeiro episódio, vou apresentar a relação dos militares com a política nacional na primeira metade do período monárquico. O foco será principalmente na composição social dos membros do Exército e de como a transformação no sistema de promoção dentro da carreira militar proporcionou o surgimento de um espírito de meritocracia pela primeira vez dentro dessa instituição. Isso é extremamente decisivo, porque parte desses militares vão forjar uma consciência e uma visão de mundo oposta à da elite imperial e, por extensão, aos políticos também. Políticos esses com seus privilégios de berço, com seus patrimonialismos, suas corrupções. Veremos as primeiras manifestações públicas dos militares na esfera política. Estas pequenas sementinhas vão depois germinar num solo fértil, regado pelo desfecho da Guerra do Paraguai e pela chamada questão militar, onde nascerá a flor ou os espinhos da nossa proclamação da República. Bom, para começo de conversa, há quem considere natural a participação ativa dos militares na política. Talvez porque durante a Idade Média cabia à nobreza, mais especialmente uma fatia da nobreza, a cavalaria, a garantir a segurança e a defesa da sociedade feudal. Por isso ela tinha o monopólio das armas. Então a nobreza, como um todo, dividia as funções de governar a sociedade e também lutar nas guerras. Mas se a gente pensar na Constituição do Estado moderno, exército, governo e burocracia administrativa são coisas distintas. O exército deve garantir segurança, principalmente externa, e lealdade aos governantes, assegurando inclusive a proteção, seja das ordens de um soberano ou da garantia do funcionamento de uma constituição legal. E se o pertencimento a uma classe ou um estamento era pressuposto para a participação militar na época da Idade Média, no mundo feudal, foi justamente uma questão de composição social, mas também de formação profissional e ideológica, que condicionou a entrada dos militares brasileiros, mais especificamente do Exército, na cena política como um grupo específico, isto é, indivíduos militares desde a nossa independência já participavam da política, mas como representação de partido. Agora, como grupo específico, como classe militar, que é o que a gente quer entender aqui nesse vídeo, o processo ele vai ser diferente. Durante quase todo o período imperial do Brasil, as forças armadas foram olhadas com desdém pela elite civil. Havia uma expressão na época a respeito dos militares, segundo a qual esses deveriam ou se conformar ou perecer. Apesar da Real Academia Militar ter sido fundada desde 1810 por Dom João, a carreira militar não vai atrair muitos filhos da elite não, que preferiam estudar ou em Portugal, ou caso não tivessem recursos necessários para bancar uma boa vida na Europa, cursavam as faculdades de Direito ou do Recife ou do Rio de Janeiro. O exército aceitava, portanto, gente da classe média remediada e não estabelecia os estudos como critério para você subir de carreira.
Muitas vezes isso acontecia através de influências políticas. Deste modo, enquanto as praças, são as chamadas patentes baixas, soldados, cabos, sargentos, eram ocupadas por pessoas pouco influentes, pobres, negras, mestiças. Os oficiais de alta patente, por exemplo, os generais, eram mais abastados ou com boas influências. No livro Os Donos do Poder, Raimundo Faoro vai dizer que uma forma de frear a inserção das classes populares e a sua importância nas forças de defesa do país foi a criação da chamada Guarda Nacional em 1831. Essa guarda era uma espécie de milícia legalizada, em que proprietários de terras e comerciantes podiam fazer uso de armas de fogo e dispor de autoridade proporcionalmente à quantidade da riqueza de cada um. Os oficiais da Guarda Nacional eram chamados de coronéis. Com um exército pequeno, pouco equipado, nada moderno, a Guarda Nacional foi bastante útil para ajudar a conter as revoltas populares, de escravizados e provinciais que eclodiram na época do período das regências, entre 1831 e 1840. Época essa em que o Brasil estava sem rei, já que Dom Pedro I tinha abdicado do trono e partido para Portugal, e o seu filho Dom Pedro II era só um pimpolho catarrento, incapaz de governar devido à idade. Até o momento, tudo bem. A fraqueza das Forças Armadas podia ser justificada, inclusive, pela sua não interferência em assuntos de política, o que era motivo de orgulho para o governo imperial, já que se a gente olhasse do lado, nos países vizinhos, no caso da América Latina, havia muita interferência. Entretanto, o prolongamento de algumas dessas revoltas provinciais tornou necessário o fortalecimento das Forças Armadas. Até porque determinados conflitos envolviam interesses de parte da elite provincial, que compunha ou financiava a Guarda Nacional nas províncias, o que poderia acarretar em deslealdade ao governo imperial. Os militares das Forças Armadas, então, seriam uma forma do governo manter o poder centralizado sem perder parte de sua província. Por este motivo, Guilherme Sais vai chamar os militares nesse momento de agentes da centralização imperial. E deu certo, o exército se destacou na repressão às revoltas mais prolongadas e fez a fama de líderes militares como, por exemplo, o Duque de Caxias, que atuou durante a repressão à Balaiada no Maranhão e também a revolta farroupilha no Rio Grande do Sul. Até os anos 70, a historiografia tradicional elegia a Guerra do Paraguai como evento-chave para a gente entender a formação da unidade da classe militar, redefinindo seu papel social e antagonizando com a elite civil, da qual compunha os políticos em geral. Isso é muito importante para a nossa história nesse período, porque este evento teria desencadeado o processo de entrada dos militares na cena política com um ator específico e posteriormente justificaria a sua participação fundamental na queda da monarquia. Mas vai aparecer trabalhos aí como os do historiador americano John Schultz, de 1973, e do antropólogo brasileiro Celso Castro, mais recente, de 1995, que modificaram essa perspectiva. Esses autores, embora eles não desconsiderem os efeitos da Guerra do Paraguai, ambos vão defender que o início da atuação, ou mesmo da intervenção dos militares na política, os militares do exército, teria ocorrido antes, na década de 1850, estariam ligadas às consequências da reforma que foi feita pelo Ministério da Guerra, nesse período comandado pelo senhor Manuel Felizardo, que era também um militar. E que reformas são essas? São reformas na carreira militar. A reforma aboliu o sistema de promoções que vigorava até então.
vinculada à posição social do militar. Um certo critério aristocrático que dependia das influências das relações pessoais. Sabe o famoso QI? Quem indica? Então, é esse mesmo. A reforma introduziu outro critério, agora baseado em mérito e em tempo de serviço. Mais do que isso, para ocupar os postos nas armas de Estado Maior, engenharia e artilharia, passava a ser necessário estudar em cursos especializados. O estudo garantiria posições até a patente de major. Assim, nas palavras de John Schuss, o exército brasileiro tornou-se uma carreira aberta ao talento. De modo que oficiais vindos da elite civil e da aristocracia passaram a ser substituídos por filhos de militares e pessoas da pequena burguesia, tanto rural como urbana. Outra consequência da reforma foi a criação de um grupo de oficiais com formação superior. Quer dizer, não só agora a elite civil possuía curso superior, mas também a elite militar. E enquanto na formação dos civis predominavam os cursos de direito, na dos militares a formação era mais técnica, voltada para as matemáticas e para as chamadas ciências duras. Segundo o historiador José Murilo de Carvalho, esta contra-elite militar, é uma expressão que ele cria, era portanto mais tecnocrática e desenvolvimentista, ao mesmo tempo em que desdenhava da formação jurídica dos membros da elite civil, os chamando de legistas. Foi assim que a meritocracia e o positivismo ganharam destaque na formação da consciência de boa parte dos oficiais formados, por exemplo, na Escola Militar da Praia Vermelha, no Rio de Janeiro. Como expressão mais grosseira da leitura do positivismo, acreditavam eles que o mundo cultural, humano, deveria se submeter às leis do mundo físico e natural. Questão de cálculo. Política era uma questão de cálculo. Em publicações de jornais militares na década de 1850, a gente pode observar críticas e queixas de parte desses oficiais em relação às facilidades da carreira dos bacharéis em direito, muitas vezes impulsionadas por contatos familiares, influências políticas, nepotismo, clientelismo, se a gente quiser, corrupção mesmo. E enquanto isso, os formados pela escola militar tinham que enfrentar uma vida dura, morar em quartéis distantes, se sujeitar a promoções lentas, salários baixos e políticos mandões. E assim foi se formando, pouco a pouco, o corpo e o espírito dessa contra-elite, social e intelectualmente antagônica à elite civil da qual saíam os representantes políticos. Parte desses militares demonstravam sua profunda insatisfação com os rumos do país e seu desprivilégio de poder e de prestígio social. Vou ler o trecho de um jornal da época que demonstra muito bem esse sentimento. Quem quiser se dar ao trabalho de examinar as filiações dos moços que frequentam a escola militar, verá que, salvo uma outra exceção, eles são todos de famílias pouco abastadas e sem influência para criar-lhes uma posição de onde possam ser úteis a si e a seus camaradas. E quando encontrar algum nome desses que possuem o mágico condão de criar políticos abalizados, estadistas profundos, diplomatas felizes e administradores fecundos, pode de antemão afirmar que é um bastardo, sobrinho pobre ou parente muito afastado. Os filhos, os parentes e pupilos ricos são destinados para os cursos jurídicos. Jornal Militar, de 15 de abril de 1855. Bom, não vai demorar muito para os políticos serem acusados de ineficiência e corrupção e a classe militar passar a ser entendida por ela própria como, além de verdadeira patriota, a única capaz de levar o desenvolvimento e o progresso para o Brasil. Mas isso a gente vai ver num próximo vídeo, com os desdobramentos da Guerra do Paraguai e a proclamação da República.
Se você gostou da apresentação, compartilhe o vídeo, se inscreva aqui no canal, que vai ajudar bastante a gente a atingir outras pessoas aqui nesse espaço. As referências bibliográficas estarão aqui embaixo. É isso, minha gente. Até a próxima!